Senhores telespectadores, fazemos hoje uma visita a um concelho com estas características. É um dos mais pequenos do país e tem lá dentro uma das maiores cidades portuguesas. É uma das cidades mais modernas que há em Portugal. Isto tem 24 km² e nos 24 km há uma população de 170 mil habitantes. A história da Terra, pode-se dizer assim, em 1887 chega aqui o comboio é a alma disto. 20 anos depois, isto cresce tanto que já nem gosta de ter o nome que tinha, porque antigamente tinha um nome muito feio. Isto chamava-se Porcalhota, a Porcalhota. Viver na Porcalhota, que diabo Porcalhota? Mas 20 anos depois do comboio, estes senhores vestiram a sobrecasaca, puseram um chapéu alto, foram a Lisboa e pirou ao governo, troca lá Porcalhota e passou a chamar-se Amadora. Bom, em 1936 já é freguesia, em 37 é vila, em 79 é concelho e também em 79, poucos meses depois, é cidade. Cidade desde há pouco mais de 20 anos. Mas as raízes disto vão tão longe como vamos ver. É que todo o concelho da Amadora está cheio de vestígios arqueológicos. A Câmara fez muito bem que mandou editar um livro que, a meus olhos, é modelar, absolutamente modelar, com uma referência a todos os monumentos arqueológicos, desde o Paleolítico ao Romano, que se encontram aqui no concelho. Todo este solo, há muitos milhares de anos, era habitado. O livro, que é de uma clareza exemplar, muito bem ilustrado, é das coisas mais bem feitas que eu tenho visto neste campo. Ainda hoje está à venda, é claro, está à venda aqui na Amadora, porque isto é uma coisa municipal da Amadora. E para quem estiver interessado, isto custa 7,5 €. Quer dizer, um livro de especialidade ainda por um preço barato. Eu não me custa nada fazer o reclame destas coisas, porque penso que este é o que é o caminho certo, assim é que se faz cultura. Assim, tenho junto de mim outra iniciativa também da Câmara, mandou fazer uma maleta arqueológica, que tem os objetos que apareceram aqui na gruta. Isto são necrópolis, eram locais de enterramento. Ao contrário das antas, que eram realmente feitas ao cimo da terra e depois cobertas por terra, esta, como aqui a pedra é muito mole, fizeram o corredor e a gruta era subterrânea, depois tapada por cima. E lá apareceu muita coisa, que hoje está no Museu de Belém, mas a Câmara mandou fazer maletas que distribuiu a todas as escolas primárias e estão aqui os objetos que lá se encontram. Isto é uma enxó, portanto, para trabalhar a madeira. Tem aqui, isto é muito curioso porque é uma pequena pedra perfurada com muitos furinhos. Isto chama-se hoje um cincho. O cincho põe-se o leite lá dentro, depois a umidade vai saindo por aqui. Portanto, isto prova-nos que os homens que se enterravam nestas grutas já conheciam o queijo. Ora, os homens que se enterravam nestas grutas são nossos antepassados de há 5.000 anos. Bom, há outras, isto por exemplo é um peso de tiar, tem aqui um orifício, aqui outro, portanto, se eles tinham tiar, já teciam, quer dizer, já se cobriam de tecidos. Isto é um vaso, é um vaso de cerâmica, portanto já de barro cozido, é rudimentar. Numa fase mais tarde apareceram aqui já
vasos campaniformes. O vaso campaniforme é extremamente característico aqui da cultura do Vale do Tejo e do Vale do Sado. Cá está outro objeto, não atribui-se num sentido fálico, podia ser um instrumento de poder. Isto apareceu aqui na gruta, é claro, são réplicas. Cada escola tem uma maleta e quando o professor vem mostrar estes buracos aos meninos, pode-lhes explicar exatamente para que é que isto servia. Há aqui muitos outros objetos. Esta é muito curiosa porque é tal enxó já metida num cabo. É claro que tudo isto é numa pedra de calcário. Isto não funciona, claro que isto é tudo calcário. Se eu tentar dar uma cavadela, parte-se. Só que isto não era para servir. Isto era para oferecer aos mortos. Os mortos, junto de si, tinham aquilo que tinham usado a vida inteira. E era sempre isto, era sempre o objeto de trabalhar a terra. Dentro das grutas apareceram muitas dezenas de vestígios humanos, de corpos masculinos e femininos, mas o que é importante, corpos que eram de duas raças completamente diferentes. Havia o homem alto, espadaúdo, robusto, atlântico, o homem do norte, e havia o homem baixota, tarracato, coxas curtas, ombros largos, aqui o homem mediterrâneo, o homem ligado à África. E eram essas duas raças que aqui conviviam, se amavam, tinham filhos em comum e se enterravam nas mesmas necrópoles. A ocupação humana da região não se interrompeu durante os séculos do domínio romano. Pelo contrário, aqui, cada vez que se faz um buraco, aparece qualquer coisa romana. Olhem, tenho na mão, vejam a grossura deste tijolo. Este tijolo era a base da construção romana. O tijolo e a pedra, que está uma terra de pedra. Na minha frente está um monte de alvenaria de construções que nós não conhecemos, mas que eram certamente romanas. Vêem uma escavação, isto é obra de há 3 ou 4 anos, é o resto de uma vila romana que ocupava todo este espaço. Vila Romana. Apareceram lá coisas curiosas, por exemplo, esta púcara foi reconstituída, claro, mas isto tem perto de 2000 anos. E há então aqui uma peça que eu acho particularmente engraçada, que é um dado de jogar. É um dado de jogar, cada jogador levava os seus dados e ele tirava este e jogava este dado. Bom, mas este é o dado do batuteiro, porque reparem, deste lado tem 6, viro para este, tem 5, viro para este, tem 6 outra vez, viro para este, volta a ter 5. Bom, daqui tem um 3 para disfarçar, quer dizer, tem sempre 5 ou 6, portanto quem jogava ganhava sempre. Eu vim aqui à vila, este lugar chama-se Falagueira, porque isto está diretamente relacionado com a história atual da Amadora. Falagueira, a palavra falagueira, na Idade Média, significava agradável, alegre, um sítio bom, bonito ou uma pessoa simpática. Este L, olhem para a palavra falagueira, aquele L que fica entre duas vogais, é o L intervocálico, que na língua portuguesa tende a cair. Em vez de dizer falagueira, passou-se a dizer fagueira e depois fagueira. É daí que vem afago, afago. Afagar tem a ver com fagueira. Portanto, esta terra, viver aqui era um afago. Já os romanos acharam assim, visto que fizeram aqui a sua vila. Olha, no século XIX, as pessoas que começavam a estar doentes e tinham tísica, os médicos mandavam para aqui, era aqui que se vinha a Ares na Falagueira. Ora bem,
a falagueira cresce e a certa altura já não tem lugar. E então os moradores mais pobres têm que ir lá para baixo, isto é uma ladeira, e atrás daqueles prédios ficava um lugarejo obscuro, mais humilde, a que começaram a chamar a porcalhota. Eu estou convencido que quem lhe chamou porcalhota foram os da falagueira. Evidentemente que estou aqui a inventar uma hipótese. Não há garantia nenhuma disto. Pode ter sido assim, também pode não ter sido. A verdade é que até hoje nunca ninguém explicou a palavra porcalhota. E o facto da porcalhota ter surgido como alternativa da gente mais pobre à alegre falagueira faz-me surgir esta hipótese. Porcalhota, terra de pobres, falagueira, terra de ricos. Mas, entretanto, aparece um terceiro nome, que é Venteira. Venteira, terra do vento. Porque isto é uma terra de moinhos, de moleiros, de padeiros. É daqui que vai o pão que Lisboa come. Esta região chegou a produzir um pão de meio quilo para cada lisboeta, na altura em que a cidade tinha cerca de 600 mil habitantes, pois isto produzia 300 mil quilos de trigo panificado por dia. Bom, é claro que os moinhos aqui da região são importantíssimos, quem os faz andar é o vento e aparece então a região da Venteira. E é tudo isso. A falagueira dos afagos, a porcalhota da humilde gente que trabalha, a venteira dos moleiros e dos padeiros, que se vai conglobar numa terra nova que vai aparecer, vai ter um destino prodigioso e que se vai chamar Amadora. Bom, mas eu ainda não disse porque é que a cidade se chama hoje Amadora. Eu creio que a explicação é esta. No século XVIII, toda esta região tinha várias aldeias, vários casais, com nomes, muitos nomes. Eu já lhes falei na Venteira, já lhes falei na Falagueira, já lhes falei na Reboleira, podia-lhes falar na Damaia, podia-lhes falar na Venda Nova, podia-lhes falar no bairro do Bosque e em São Brás e na Vila Chã, tudo isto. E também havia realmente aqui, Porcalhota, era também um lugarejo sem importância nenhuma. Creio que até havia uma quintazita que chamavam Amadora, mas só com 2 moradores. Bom, o que acontece é que quando o rei Dom João V manda construir o aqueduto das Águas Livres, há um ponto onde o aqueduto se cruza, passa embaixo da Estrada Real. Ora, o aqueduto foi sempre um caminho. As pessoas que iam a pé iam pelo aqueduto para Lisboa. E a Estrada Real, claro que era outro caminho. As pessoas que iam de carruagem para Sintra. E no ponto onde se cruzavam os 2 caminhos, começaram a aparecer as tabernárias, as locandas, como esta, uma casa que ficou famosa, o Pedro dos Coelhos. Eu vou-lhes ler uma página do Eça de Queiroz que ele reporta ao ano de 1875. É uma página dos Maias que diz o seguinte: felizmente estavam chegando à Porcalhota. O seu vivo desejo seria comer o famoso coelho guisado. Mas como era muito cedo para esse aspipe, decidiu-se, depois de muito pensar, por uma bela pratada de ovos com chouriço. Era uma coisa que não provava havia anos e que lhe daria a sensação de estar na aldeia. Quando o patrão, com um ar importante e como fazendo um favor, pousou sobre a mesa, sem toalha, a enorme travessa com o petisco, Cruz esfregou as mãos, achando aquilo deliciosamente campestre. A gente em Lisboa estraga a saúde, disse ele. Ora bem, esse petisco do coelho guisado do Pedro devia ser realmente muito bom, porque milhares de lisboetas vieram aqui para o provar. Não era nesta casa, era na casa ao lado, já a deitaram abaixo, mas eu tenho aqui a receita.
como é que se fazia o coelho guisado do Pedro da Porcalhota. Quem a quiser vá à Câmara porque lá dão-lhe e não lhe levam nada por ela. Ora bem, é assim que quando se faz o comboio em 1887 e o comboio tem aqui uma estação, eles não lhe vão chamar a estação dos outros lugares, chamam a estação da Porcalhota. Mas o facto de aqui ficar uma estação de caminho de ferro atrai imensa gente. Vem-se de Lisboa por um preço baratíssimo e muita gente modesta naturalmente, começa a ter aqui casa, a fazer aqui a sua casa. Bom, isto aumenta, também vem gente importante, por exemplo o mestre Roque Gameiro, que foi um dos maiores pintores do seu tempo, faz aqui a sua lindíssima casa, foi por sinal ele que a desenhou. Passam 20 anos sobre o comboio, esta gente achou que Porcalhota não é nome que se tenha. Andaram à procura, e destes nomes todos das aldeias que eu lhes li, eles escolheram, mas foi o gosto deles, Amadora. É só porque era o nome de um casal que havia na região. A partir de, isto é 1907, desde então, a Amadora não deixou de crescer. Em 1900, a Amadora podia ter 1900 habitantes. O ano 1900, os habitantes 1900, não chegava a 2000. Bom, agora daqui a pouco atinge os 200 mil. É um crescimento explosivo. Bom, e fez-se uma grande cidade. Nos anos 20, a Amadora era muito conhecida em Portugal por ser a terra dos aviadores. Eu estou-lhes a falar no que foi o antigo campo de aviação da Amadora, o primeiro que houve em Portugal. Foi em 1919 que um decreto instalou aqui uma esquadrilha de aviação. E, portanto, foi daqui que partiram os aviões para os grandes feitos da aviação portuguesa. Está aqui, estou a falar junto de uma lápide que recorda alguns desses grandes feitos. O mais antigo que lá vem é aquele de 24 e diz que é Lisboa, Vila Nova de Mil Fontes, Macau. Ora bem, esta escala, Vila Nova de Mil Fontes para ir para Macau, é um bocado esquisita e a explicação é nem mais nem menos do que esta. Os aviadores, que eram dois homens de uma coragem infinita, o Sarmento de Beires e o Brito Paes, e que iam acompanhados por um mecânico tão corajoso como eles, claro, o Gouveia, esses três homens marcam uma primeira etapa que precisa de mais gasolina do que aquela que o avião comporta para levantar voo. O avião andava, mas levantar não levantava. Então resolveram partir, não daqui, mas de Vila Nova de Mil Fontes, porque em Vila Nova de Mil Fontes há uma falésia. O avião corre e depois há a falésia. Ora, o avião subir não subia, mas cair também não caía. E continuava no ar. Foi assim que eles iniciaram, em 1924, essa espantosa viagem que os levou até Macau. É realmente um grande feito. Estão ali registados vários outros feitos. É curioso que não está o primeiro de todos, porque o primeiro era tão louco, que aqui os autores do monumento até tiveram vergonha de o pôr lá. Mas foram sempre os mesmos. Sarmento de Beires e Brito Paes, em 1920, portanto, tinham acabado aqui de inaugurar a esquadrilha, só tinham aqui um avião muito velho, de contraplacado, era o Cavaleiro Negro. E eles olharam para aquilo, a gente vai fazer a primeira travessia do Atlântico daqui à Madeira. Meteram-se no avião e lá vão eles a caminho da Madeira. Devo dizer que na Madeira não havia nenhuma pista, mas eles escreveram isto. Na Madeira não há pista, mas há muitos planaltos, e eles contavam aterrar num planalto. Imaginem o que é um planalto na Madeira, cheio de pedregulhos imensos. Bom, felizmente, eles não conseguiram avistar a Madeira.
porque só viam nuvens, 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 havia um teto de nuvens enorme, eles só viam nuvens, voltaram para trás para ir aterrar em qualquer ponto do norte da África, também não sabiam qual, e também nisso tiveram sorte, porque é claro que sem pista é muito perigoso aterrar. Portanto, acabaram por aterrar no mar. Aterrar no mar, estava um navio mercante que ia passar e que os recolheu e os pôs em Lisboa. Bom, essa é a primeira grande viagem de aviadores portugueses. Ali na Pedra não está o voo de Gago Coutinho e Sacadura Cabral, por uma razão. É que Gago Coutinho e Sacadura Cabral voavam num hidroavião, exatamente por causa da história das pistas. O hidroavião tem flutuadores e aterra no mar. Portanto, mar há em toda a parte. Era possível ir a qualquer parte, contando sempre com a amaragem. Agora, ir sem haver pistas num avião de rodas é realmente espantoso. Acho que hoje, ainda na Amadora, há um culto pela aviação. Há monumentos. Estou-lhes a falar, tudo isto eram os hangares. Os hangares, durante muitos anos, partiram os aviões da Força Aérea Portuguesa. Hoje é ainda uma força militar, isto é uma dependência da Academia Militar de Lisboa, mas enfim, já não tem nada a ver com a aviação. Da aviação da Amadora resta hoje um vestígio. É o hélice e o saco do vento na bandeira do município. Continuou uma grande presença militar, mas hoje foram-se embora os aviões e é depois disso, é a partir ali de anos 40, 50, até 70, que cresce imensamente a Amadora e que se forma no Lisboeta uma ideia de que a Amadora é um sítio muito confuso, um sítio sem ordem, um sítio com um trânsito horroroso, e há muita gente que ainda hoje tem essa ideia. Devo dizer que isso está a mudar completamente. Hoje tem bairros bem organizados, tem um comércio excelente, muito ativo e continua todos os dias a progredir. Estou-lhes a falar aqui nas obras do metro. Esta galeria, um túnel vai atravessar a cidade e daqui a pouco mais de um ano, meados de 2003, o metro vai colocar o coração da Amadora junto do Rossio numa viagem de 30 minutos. As obras estão adiantadas, olhem, depois vai ficar como se vê ali naquelas fotografias do projeto. Esta é a estação de metro daqui a pouco mais de um ano. Mas talvez a obra mais significativa do progresso da Amadora seja a boba. Boba. Boba era uma palavra terrível no português antigo. É de boba ou buba que vem peste bubónica. A boba era um grande inchaço que surgia no pescoço e que anunciava a peste. Depois da boba vinha a morte. Ora bem, havia aqui, no século XVIII, a principal fruta aqui desta terra era a pedra e o vento, isto pouco mais dava. Dava vento para os moleiros e pedra para os pedreiros. Bom, e para a pedra fizeram-se imensas pedreiras. Estou-lhes a falar agora num sítio onde foi uma pedreira de onde saiu quase toda a pedra para o aqueduto das Águas Livres. Realmente foram tirando, até que fizeram um buraco enorme. Além ainda há um vestígio, quem olhar para além ainda vê um vestígio daquela pedreira, ainda saiu pedra para a ponte sobre o Tejo. O dono tem muito orgulho nisso. Bom, mas começava ali a pedreira, descia a dezenas de metros e depois acabava daquele lado. Era uma chaga imensa. Ali pelos anos 30, a Câmara de Lisboa estava muito aflita com o lixo. Que diabo vamos fazer ao lixo? A certa altura fizeram uma descoberta.
era este buraco imenso, estava aqui um buraco imenso, estava mesmo a pedir lixo. Bom, então, a partir dali, eu não sei a data certa, mas é do final dos anos 30. Todos os dias sai de Lisboa um cortejo de caminhões com o lixo de Lisboa e, dia a dia, despejam no fundo do buraco 900 toneladas de lixo. Claro, vão despejando, a certa altura o buraco já está cheio, mas eles continuam a despejar para cima do buraco e então fazem uma montanha. Finalmente, em 1983, a Amadora consegue que não tragam para aqui mais lixo de Lisboa. Isto era um lugar horroroso, saía daqui um vento podre quando passava sobre a cidade, as pessoas mal podiam respirar e a Câmara acabou por pôr aqui umas grandes chaminés que iam até ao fundo, porque a podridão gerava um gás, o metano, esse gás ardia nas chaminés e durante anos, durante alguns 15 anos, quem passava na estrada via grandes chaminés a deitar chamas, jogavam aquilo, era alguma grande refinaria, não era. Era só o lixo de Lisboa que estava a arder. Ora bem, é agora no alto da Montanha da Boba que a Câmara da Amadora vai fazer um parque cívico, um grande relevado. Estão a ver ali umas chaminézinhas pequeninas, porque a relva não cresce de cima do veneno. Nada cresce de cima dos venenos. E a Amadora sozinha conseguiu resolver este problema. A primeira fase, a selagem do terreno, quer dizer, o terreno fica selado. Os gases já não vêm à superfície. Tem aquelas telas, tem depois terra e finalmente espera-se que haja um belo relevado onde os garotos possam correr, possam jogar a bola, onde haja recintos de tudo. Bom, e dentro de poucos anos estará feito. Confesso que isto me impressiona. Transformar uma bolsa de veneno num jardim para a gente jovem. É assim que nós conseguimos melhorar Portugal. O resto são histórias e cantigas. Assim, sim.